Pessoal, já aviso que aqui nesse canal você não vai encontrar nada relacionado à aposta esportiva, ganhos financeiros da noite pro dia, pirâmide, pelo amor de Deus. A gente é contra isso tudo. Então já no começo do vídeo eu já te alerto que aqui a gente só vai passar coisas, formas de você ganhar dinheiro, maneiras de você atingir 1 milhão, maneiras de você investir o dinheiro de uma forma honesta e trabalhando, tá? Então se você dessa vertente, não gosta de trabalhar, acha que as coisas vão cair do céu na sua mão, esse canal não é pra você. Então deixo bem claro isso no começo. Aqui nesse vídeo a gente vai trazer como você pode ficar rico e juntar R$1 milhão em 10 anos de uma forma simples. Aqui a gente vai trazer conceitos aí que são fundamentais, que muitas vezes vocês vão ver em outros canais, o cara te mostrando assim, invista R$500 por mês e daqui a 25 anos, 30 anos, você vai ter 1 milhão, você vai ser um milionário. Só que poucas pessoas comentam e falam isso de forma clara, que R$1 milhão hoje é totalmente diferente de R$1 milhão daqui a 30 anos, tá? R$1 milhão daqui a 30 anos vai valer muito menos, vai ter um poder de compra muito inferior. E eu vou explicar justamente isso para que você entenda e tenha um alinhamento aí para que você consiga atingir o seu 1 milhão o mais rápido possível. Lembrando que, obviamente, você vai conseguir atingir esse 1 milhão mais rápido quando você conseguir ganhar mais dinheiro. Então é interessante, se você quer adiantar isso, que você empreenda e se arrisque mais, crie o seu negócio. Mas a gente vai trazer aqui também insights relacionados a isso, tá? Então vídeo direto ao ponto, sem enrolação, do jeito que vocês gostam, como se a gente estivesse aqui um de frente pro outro, batendo esse papo, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam entender é o conceito de inflação. Eu não vou ser chato aqui, não vou ser redundante, mas num exemplo bem tranquilo para vocês entenderem, o real, né, a moeda do jeito que a gente conhece hoje aqui no Brasil, foi criada oficialmente, entre aspas, lá em julho de 1994. Então o que eu peguei para contextualizar aqui? R$1 milhão em 1994, mais precisamente em julho de 1994, né? O poder de compra que você tinha nessa época com 1 milhão equivale a quanto hoje? Então a pessoa, supondo que o Lucas tivesse lá em 1994, tivesse 1 milhão, quanto que aquele valor seria o mesmo poder de compra nos dias de hoje? Seria de 7 milhões e 500 mil. Então, uma pessoa que tinha esse valor lá em 1994, 1 milhão, se trouxesse para o valor de hoje, ele teria a mesma coisa ali que uns 7 milhões e 500 mil. Então, repara que olha só o poder de compra, como ele vem sendo deteriorado ao longo do tempo. E essa é a questão da inflação, tá? Então, olha só quanto que a gente precisaria ter hoje para possuir o mesmo poder de compra lá em 1994. 7 milhões e 500 mil reais, tá? Então, esse é o poder da inflação e você consegue brincar com isso, pessoal, pela calculadora do cidadão. Vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é o site, tá? Do Banco Central, é um site bem legal, você pode brincar aqui, corrigir o índice que você quer, se é IPCA, enfim, eu não vou explicar muito nesse detalhe, mas essa calculadora do cidadão é disponibilizada para qualquer pessoa, tá? E ela é bem legal, você pode corrigir ela por diversas formas, em todo o período histórico, então é muito legal para você brincar. E aqui eu peguei outra brincadeira, ó, 1 milhão de hoje, tá? Então 1 milhão de reais hoje, em 2023, quanto que valeria lá em 1994? Agora é o processo inverso, para vocês entenderem, né, a deterioração do poder de compra das pessoas ao longo do tempo, por causa da inflação. Então, 1 milhão de reais de hoje valeria lá em 1994, 134 mil. Entenderam por que essas matemáticas que as pessoas fazem? Invista R$500 e daqui a 10 anos você vai ter 1 milhão. Uau! Daqui a 10 anos não, daqui a 20, 30 anos. Não, por causa disso aqui. O valor vai ser completamente... Se você quisesse ter o poder de compra de 1 milhão hoje, cara, você vai ter que ter investido um valor muito superior lá na frente, tá? E aqui agora a gente vai para o outro conceito. Entendemos inflação de forma resumida aqui, né? Que basicamente é deterioração do poder de compra das pessoas. Então, dinheiro hoje ele vale muito mais que daqui a 30 anos, tá? Essa é a ideia da inflação e é isso que eu preciso que vocês deixem guardado aí com vocês por enquanto. Aí agora a gente vai para a segunda questão, que é a fórmula de juros compostos. Porque você... Não quero ser chato, tá? Porque matemática é um saco, mas aqui você vai entender o beabá e o poder que é você começar o quanto antes. Aqui, ó. M é o montante acumulado, C é o capital investido, é o quanto você consegue investir em si, I é os juros e T, que é o que está no exponencial ali, é o tempo. Então, primeira coisa que a gente consegue ver, o que eu, Lucas, e você que está aí do outro lado, tem controle. Cara, a gente não tem controle 100% do tempo, então eu não posso chegar assim, vamos lá, tempo, joga 10 anos para frente. Eu não tenho esse controle, nem você provavelmente.
Taxa de juros, isso aqui é a rentabilidade dos seus investimentos. A gente até pode ter uma ideia, mas controle a gente não pode ter. Né? Eu vou falar assim, não, eu vou ter 12% ao ano, consistentemente. Cara, a gente não pode afirmar isso, não tem como afirmar. Então, taxa de juros a gente também não tem controle. E olha só então o que sobrou. O que a gente de fato tem controle é o quê? É o capital investido, é o montante acumulado. Então é o quanto de fato que eu consigo aportar, investir todos os meses. Então é só isso que você tem controle. Aí mais uma vez reforça a questão de quê? De que o trabalho pode te levar nessas questões. Empreender, criar o seu negócio, ter formas de ganhar dinheiro, formas de renda extra. É isso que você tem controle, que de fato pode transformar aqui a fórmula dos juros compostos ao seu favor. Então isso que eu queria trazer para vocês. O I e o T a gente não tem muito controle, né? Agora o C e o M a gente tem controle. Então é aqui que a gente tem que focar, tá? Então batemos 2 itens aqui. Primeiro, da fórmula de juros compostos. O que de fato está mais sobre o nosso controle, já mostrei, e a questão da inflação, que é importante você entender esse conceito de que o dinheiro hoje vale mais do que o dinheiro amanhã e que provavelmente o poder de compra das pessoas vai se perder ao longo do tempo. Por isso que a gente tem que buscar alternativas para preservar esse poder de compra ao longo do tempo. Uma questão aqui que também tem relação com a fórmula de juros compostos é que depois que você atinge o primeiro R$1 milhão, o segundo ele vem muito mais rápido, se você, obviamente, permanecer investindo, permanecer aportando. O tempo é um dos fatores mais importantes. Então aqui só trouxe a questão de pincelada porque, por exemplo, os 10 mil reais investidos é muito difícil no começo. Depois, quando você atinge os 100 mil reais investido, também é difícil pra caramba. Aí quando você atinge R$500 mil, o negócio já começa a tracionar. Porque se você já consegue ter de dividendos e juros sobre capital próprio, você consegue já ter um valor ali que corresponde a quase um salário. Por exemplo, R$3 mil você vai ganhar dos dividendos, que você pode reinvestir para fazer a bola de neve girar a seu favor. Então, quando você chega em 1 milhão, cara, você já tem basicamente ali de renda passiva, se pode se dizer assim, uma renda que você não precisa trabalhar, aquela renda que vem dos seus investimentos, de quase R$7 mil, cara. Então pensa comigo, você vai poder agora, a partir do momento que você atingir 1 milhão, você vai poder continuar aportando mensalmente o que você já fazia e ainda por cima os 7 mil que vai ser gerado, você reinveste. Então repara que a bola de neve começa a fazer um negócio completamente enlouquecedor na sua carteira de investimentos. Então o que eu preciso falar para vocês é, coloquem metas pequenas, então 10 mil primeiro, 100 mil primeiro, R$500 mil, 1 milhão, que depois o negócio vai começar a fluir muito mais fácil. E aqui, como um exemplo, a gente pode pegar o nosso bom e velho velhinho, que é um exemplo aí de permanecer investindo ao longo do tempo, também é um baita de um empresário e é um exemplo assim de como os juros compostos pode transformar o seu patrimônio. Então aqui a gente pode ver que a maior parte do patrimônio do Warren Buffett foi construído após os 59 anos de idade. Tanto que hoje aqui o velhinho ele já tem um patrimônio de 112 bilhões de dólares aproximadamente. E a maior parte desse valor que ele tem hoje foi construído ali, após os 56, 59 anos de idade. Então a gente vê aí o poder desse efeito aí dos juros compostos na prática. E quando a gente olha também, muita gente se pressiona, fala, Fialho, eu quero ficar rico logo e tal, não sei o que, tá demorando muito e tal. Quando vê, o cara tem 30 anos, tem 35, tem 25, 21. Aí quando a gente olha aqui, cara, a lista dos 10 homens mais ricos, a média desses 10 homens mais ricos é de 60,2 anos. Então mais ou menos 60, cara. Então olha só, pra que você tá tendo pressa? Né? Muitas vezes eu entendo, você olha o TikTok, Instagram, você vê aqueles moleques bem novos, assim, tendo resultados expressivos e tal. Isso é muito legal. Só que cuidado para não ver a exceção à regra e levar como a nova regra, tá? São coisas muito distintas, é por isso que eu tô frisando isso aqui também. Não tem por que ter pressa, tá? É óbvio, você quer acelerar, você quer trabalhar mais, você quer ter novas fontes de renda, montar o seu negócio, trabalhar pra caramba, fantástico. Mas não tem por que ter pressa, você não está atrasado. Mas é óbvio que, igual vocês viram lá na fórmula dos juros compostos e também na questão da inflação, quanto antes você começar, melhor. Isso vale para investimentos, vale pro cara que montou o seu negócio. Cara, se tu perguntar para qualquer pessoa dessa área, assim, ou que teve resultados expressivos, a maioria vai te dizer que queria ter começado
antes. A maioria das respostas que vocês vão receber vai ter associação com isso. E aqui também, nesse vídeo que eu expliquei ali, os novos bilionários, a maior aceleração dos bilionários da história, vou colocar aqui em cima nos cards para vocês, vale muito a pena consultar esse vídeo. Mas ali, ó, a idade média dos bilionários, quando eu fiz ali no último divulgação da Forbes, era de 65 anos. Então, mais uma vez, corrobora que você não precisa ter pressa. A galera que tá naquele nível lá gigantesco, que é onde todo mundo quer estar, que nem vejo tanta necessidade para isso, mas é óbvio que isso é questão pessoal de cada pessoa, mas a média dos caras é realmente uma pessoa mais velha. Então não tem por que ficar apressado olhando essas exceções do Instagram e querer levar para sua realidade. E pior do que levar para sua realidade, você querer empurrar na sua realidade, goela abaixo. Isso aí pode trazer frustração, depressão, angústia, pode te ajudar a desistir no processo. Por isso que eu trago esse vídeo aqui para justamente reforçar, para ter calma, que vai dar tudo certo. Se você de fato quer trabalhar, puxar as mangas e mandar ver, vai dar certo, tudo no seu tempo. E o que a gente pode focar então? O que a gente tem maior controle? Como eu falei, tempo não dá para a gente acelerar. Taxa de juros, a gente até pode interferir melhorando as nossas habilidades como investidor, mas a gente não tem total controle. E o que a gente de fato pode controlar é isso aqui, ó, capital investido. É isso que a gente pode pegar e agir de fato. E quando a gente joga numa calculadora aqui, eu peguei a calculadora do Investidor Sardinha, que é um ótimo canal aqui no YouTube de investimentos, e esse site deles é muito bom. Quando a gente coloca aqui R$5.000 de valor inicial que você vai estar aportando, e para os próximos meses você vai aportar todo mês R$5.000. Calma que eu sei que é um valor alto, tá? Mas calma que vocês vão entender. Colocando uma taxa de juros relativamente tranquila de ser atingido, próximo ali a 10, mas inferior a isso, e o período de 10 anos. Quando a gente vê, dessa forma você teria acumulado ali um pouco mais de 1 milhão, o valor que você ia ter investido seria 605 mil no total desses 10 anos, e ali quase 400 mil viria em juros para você, que já seria a sua bola de neve fazendo ali a multiplicação do seu capital. Aí você vai dizer, tá, Félio, 5 mil é difícil. E calma, foi exatamente o que eu falei, cara, não vai brotar da noite pro dia isso. Você não vai conseguir, amanhã. Não, o que você tem que focar é, como que eu posso gerar esses 5 mil a mais para investir? Foi exatamente o que eu fiz quando eu ainda era tenente do exército na época, depois fui promovido a capitão e pedi demissão, mas era o que eu fazia. Eu tinha o meu salário do exército como tenente, ganhava uns 8 mil, e eu queria adiantar essa minha aposentadoria. Só que para isso eu precisaria, aqui igual eu estou mostrando para vocês, ter uma renda extra para eu poder investir e aportar superior a 5 mil. O que eu comecei a fazer? Buscar alternativas para isso, que na época foi por meio do e-commerce. Então eu comprava produtos e revendia. Aí eu fiz isso por muito tempo, para justamente conseguir alinhar a minha expectativa da realidade. Então eu vi, eu quero chegar a tal patrimônio com tal idade. Beleza, eu preciso aportar tanto. Não tenho condição para isso hoje. Então o que eu vou fazer? Vou buscar alternativas, formas de ganhar dinheiro, maneiras de ter renda extra para justamente eu conseguir fazer isso. Tá? Então esse é o primeiro insight que eu digo. Vão ter obstáculos, vão ter barreiras que a gente vai observar, a gente vai ter que ver como eu posso me adaptar a isso. Ao invés de ficar, isso aqui é impossível para mim, não é impossível, porque eu comecei também achando que era impossível, mas eu falei, não, vou dar um jeito. E quando a gente fala isso, vou dar um jeito, você vai conseguir dar um jeito. Acredita no que eu tô dizendo. Ainda mais hoje na internet, que é super fácil você cair num vídeo como esse, que vai te passar um beabá, vai te passar um norte legal, vai te ensinar de fato algo, e daí você conseguir aplicar aos poucos na sua vida. Dica número 1 que eu dou para vocês, então. Não gaste mais do que você ganha, mas não se endivide também, tá? Então o que acontece? Na realidade eu fiz uma formulazinha aqui, né? Mas o que eu quero dizer é, cara, você tem um custo de vida X, você tem uma renda X, tá? Se tá batendo muito próximo um do outro, então você ganha X e gasta X. Irmão, você tá no caminho errado. Tem que refletir aqui alguma coisa. Então o que você pode fazer? Ganhar mais ou reduzir um pouco seus custos. Mas alguma coisa você tem que fazer, porque não pode estar batendo aqui, ó, X e X, tá? O que você ganha tem que estar superior ao que você gasta. Então, se você não consegue ganhar nada a mais hoje, você vai focar em reduzir um pouco o seu custo de vida, para justamente você começar a ver essa questão dessa diferença, tá? Isso é importante, você entender que você precisa ter essa diferença entre o que você gasta e o que você ganha. Aí você vai perguntar, Fialho, o que você prefere? Óbvio que eu não prefiro reduzir os custos de vida, porque aqui tem um limite mínimo. Você não consegue reduzir para menos R$100, não tem como. Então você pode chegar no máximo a zero, só que isso é impossível, porque você precisa ter gastos para ter a sua rotina do dia a dia, pagar o seu aluguel, comida para o seu gatinho e por aí vai, tá? Então eu prefiro focar o quê? Em ganhar mais.
do que reduzir custo. Porque ganhar mais é ilimitado. Reduzir custos tem um limite, tá? Mas é óbvio que, não é tão simples assim. Mas se vocês pegaram a ideia, eu tenho certeza disso, tá? E o que vocês podem fazer para ajudar nisso? Cara, hoje em dia livros, é tão fácil de você comprar um livro para te ajudar a começar a entender como isso tudo funciona, a te trazer novas ideias para você criar um negócio. Cara, YouTube hoje em dia é uma barbadinha para você assistir diversos conteúdos gratuitos como o nosso. Você pode começar a ter um controle simples da sua planilha de gastos. Então, eu recebo tanto, ganho tanto e gasto tanto. Onde estão esses meus gastos? Para, de repente, tentar encontrar ali onde você pode fazer uma leve diminuição desses custos. Tá? E é importante você entender também um conceito que eu chamo inflação do estilo de vida, que é basicamente o quê? O que a maioria das pessoas fazem, tá? Inclusive, eu cometi esse erro também, tá? Você tá aqui, eu gasto isso por mês, ganho isso. Aí eu começo a ganhar, bem mais, porque eu tô trabalhando pra caramba, meus negócios estão dando certo. O que a maioria das pessoas fazem? Ao invés de manter aquele custo de vida por um tempo, porque daí essa diferença vai estar gigantesca, que é aqui que está a mágica da multiplicação do seu patrimônio, as pessoas pegam e sobem também o custo de vida. Então acaba que, por mais que comece a ganhar mais, ela sobe o custo de vida e acaba que isso vira uma corrida eterna. E você nunca consegue sair dessa corrida, tá? Então é importante você entender isso. A dica 2 aqui, foque no que você tem controle de fato. Foi o que eu falei. Incremente a sua capacidade de ganhar dinheiro. Eu acho muito mais interessante você ir por essa linha do que ficar somente focando em economia. Mas é óbvio que economia é tão importante quanto, tá? Então existem hoje diversas maneiras para você ter uma renda extra ou até mesmo montar o seu negócio próprio. Existe hoje milhas aéreas, é uma forma que eu usei muito, temos um canal específico sobre isso, vou colocar aqui em cima. Óbvio que isso não vai mudar a sua vida, mas vai conseguir contribuir nesse caminho. Hoje existem diversas alternativas no digital para você empreender, canais no YouTube, que inclusive a gente também tem vídeo aqui, só que nesse canal mesmo que você está assistindo. Vou colocar até um vídeo aqui onde eu expliquei um basicão para você começar nesse mundo, tá? Você pode, de repente, até como funcionário de outra empresa, trabalhando em hora extra, compra e revenda, e-commerce. Cara, as alternativas aqui são infinitas, tá? Dica 3. Invista em você. Conhecimentos, cursos, mentorias, pós, especializações, tudo que você puder investir em conhecimento é algo que nunca vão tirar de você e eu acho extremamente válido. Só que se você está passando por vacas magras, beleza, começa com coisas gratuitas. Canais no YouTube, tem milhões de canais no YouTube muito bons aí que você pode estar estudando, tá? Que não vai ter custo nenhum para você. De repente um livro, começa pequeno, livro é R$20, R$15. Então você pode começar, não tem desculpa hoje em dia, pessoal. Com a internet não tem desculpa. Mas o que eu gosto de trazer um exemplo aqui é que eu participo de fraternidades e tudo mais, e teve uma que foi R$40 mil para participar de um grupo de WhatsApp por 12 meses. Cara, eu nunca tinha investido um valor tão alto assim, mas eu vi aquilo, né? Invista em conhecimento e tal, eu falava muito isso também. Aí eu falei, meu irmão, vambora, vou mandar ver. O que aconteceu? Óbvio, não se pagou de primeira, mas assim que eu conheci uma pessoa dessa fraternidade e ela começou a me ajudar, principalmente na parte de tráfego e lançamento, tráfego pago, né, no caso, cara, a gente já, logo em seguida, 1 mês e meio depois, a gente fez um pequeno lançamento teste em um produto nosso e retornou 67 mil para mim e a parte dele também teve lá, que foi distribuída, né, a gente dividiu, ele entrou como coprodutor. Então, cara, já se pagou em 2 meses essa fraternidade. Então o que eu quero dizer é isso. Às vezes a gente fica assim, não vale a pena botar ali porque, sei lá, não sei se eu vou conseguir ter o retorno e tal. Mas de fato, se for algo validado, se for um produto bom, um serviço bom, cara, a chance de você ter retorno é muito grande. Então aqui, por exemplo, a gente tem um curso de milhas aéreas. Cara, às vezes uma viagem que você consegue fazer de graça, já você teve um retorno ali, um desconto muito superior ao valor que você investe no curso. Tá? Às vezes um desconto que você consegue na compra de um iPhone de R$1.000 o desconto, já pagou mais do que 2 vezes o valor do curso. Então entendem que existem produtos tops que você vai ter um retorno muito maior do que aquele valor investido naquele curso, naquela mentoria, naquela pós. Então vale a pena você se atentar para isso, para não ter gastos burros, por exemplo, porque quando você vai numa balada, igual eu coloquei aqui, ó, o cara vai numa balada, gasta fácil 200 conto. Mas agora na hora de comprar um treinamento de R$200, que pode de fato colocar dinheiro no bolso dele e trazer vários insights tops para a vida dele, ele tem receio em comprar. Entendem que é aí que bate a incoerência, tá? Não tem problema você ir pra festa, mas o problema é você gastar fácil na festa, né? Que a princípio é só para dar uma desopilada, sair da sua rotina. E agora quando é para algo que pode mudar a sua vida, a gente cria vários bloqueios. Então é interessante você fazer essa reflexão e entender um pouquinho, tá?
Então, gasto no rodízio, por exemplo, mas não gasta na sua evolução pessoal, tá? Então aqui eu botei um exemplo, né, de eu na balada ali, e aqui é o momento que eu estava começando a estudar, a entender que eu precisava aprender mais coisas e que eu não era o dono da razão. E, inclusive, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, mais você consegue encarar a realidade de que você tem muito a aprender, tá, pessoal? Dica 4, planeje conversa em casa, principalmente se você tem esposa. Isso aqui é mais para esposa, tá? Porque no meu caso, por exemplo, eu precisava me dedicar nos negócios, eu tinha o meu trabalho normal, né, como tenente na época e depois capitão. E quando eu chegava em casa, eu tinha que tocar os outros negócios, que era o que ia trazer a renda complementar, que ia possibilitar eu fazer uma transição de carreira saudável. E o que aconteceu, pessoal? Eu tive que conversar com a minha esposa. Então, falei com ela, ó, vida, eu vou precisar da tua ajuda em X, Y, Z, tá bom? Eu vou conseguir te dar menos atenção e eu preciso da sua compreensão, porque eu preciso focar nessa questão aqui para poder alavancar a nossa vida, para poder mudar a nossa vida. E foi super tranquilo. Então, é óbvio que essa conversa foi fundamental. Pensa se eu começo a fazer as coisas sem nem comunicar essa pessoa que convive comigo, que mora comigo. Então, óbvio, se você não é casado, pegue e adapte para sua realidade. Com sua namorada, seu namorado, enfim. Vocês entenderam a mensagem aqui. E uma coisa que eu preciso frisar com vocês aqui é que, antes de eu fazer terapia, eu encarava que pedir ajuda era um sinal de fraqueza. Mas não é um sinal de fraqueza, pessoal. Todo mundo precisa de ajuda em algum momento. Então, se você está precisando comunicar algo para alguém ou pedir ajuda para alguém, não se sintam fracos por isso, tá? Isso faz parte e todos nós precisamos, em momentos pontuais da nossa vida, solicitar ajuda para pessoas que podem contribuir em algo na nossa vida, tá? Dica 5, invista seu dinheiro e reinvista. Então, quanto antes você começar a entender isso e já separar um pouquinho, já começar a criar essa mentalidade de investimentos, melhor. Mas se você me perguntar, Fialho, eu invisto na bolsa ou reinvisto no meu negócio? Eu vou dizer, obviamente, reinvista no seu negócio, tá? É muito melhor no começo você focar em você, focar no seu negócio, na sua empresa, do que na bolsa de valores, tá? Mas se você pode separar um pouquinho que seja para já começar a ter aquela mentalidade de investimento no longo prazo na bolsa de valores, aí pode ser interessante, tá? Mas se for para focar em foca nos seus negócios, que isso sim pode, de fato, transformar a sua vida. Aqui, só queria mostrar na prática para vocês um vídeo que até fiz aqui no canal, mas que vai contribuir muito com o que eu quero dizer, que é a questão do dinheiro, quando você chega no nível de ter valores maiores investidos, você começa a ver que dinheiro gera dinheiro e que de fato o dinheiro pode trabalhar para você. Então aqui nesse vídeo eu ia falar sobre a caixinha do Nubank, no outro vídeo, tá? Eu só peguei os prints aqui, e eu investi lá R$75 mil. E em menos de 4 meses eu já tinha somado ali de rendimento 2.549, cerca ali de R$640 por mês. Então repara, ó, a partir do momento que você começa a ter um patrimônio maior e começa a botar ele para render para você, cara, já estava gerando praticamente ali meio salário mínimo todo mês sem fazer nada, sem precisar necessariamente trabalhar mais para ter esse resultado. Então esse insight aqui é muito bacana vocês refletirem. Caramba, realmente, quando o dinheiro começar a ficar maior, ele começar a render sobre ele mesmo ali, né? Juros compostos, que eu mostrei no começo desse aulão aqui, a bola de neve começa a girar a nosso favor, tá? E dica 6, pessoal. Essa aqui é mais avançada, então fiquem tranquilos, não se pressionem, vão seguindo aos poucos as dicas que eu passei aqui, mas é interessante você começar a pensar em vantagens do imposto de renda, né, e taxas também para você pagar menos impostos. Então, não movimentar, por exemplo, muito a carteira de investimentos é interessante. Por quê? Evitar pagar taxas e impostos desnecessários. Se atentar para a isenção de imposto de renda. Então, vários investimentos você é isento até determinados valores. Tá? Então, por exemplo, em milhas. Se eu vender menos de R$35 mil em milhas por mês, ele entra em outros ganhos de capital e eu não tenho que pagar imposto nenhum sobre a venda dessas milhas. Do meu lucro, no caso. Né? Isso aí é fantástico. Agora, pensa se eu desconhecesse isso e vendesse 50 mil. Eu ia ter que pagar essa diferença, né, de 15 mil reais, eu ia ter que pagar imposto sobre o meu lucro. Então, esses pequenos detalhes podem fazer muita diferença, tá? Questão de PJ e PF para entender quando vai valer a pena você montar uma pessoa jurídica, quando vai valer a pena você montar uma pessoa física. Exemplo aqui no YouTube. Se você recebe a renda do YouTube pela pessoa física, você paga 27,5% de imposto de renda no Carnê-Leão. Já se você recebe na PJ, você recebe muitas vezes, você tem que pagar muito menos de 10%. Tá? Então, olha só como a diferença é colossal. Vamos pensar no valor aqui de 10 mil reais de AdSense que você recebe. Na pessoa física, você quase paga 3 mil reais de imposto no Carnê-Leão. Já, por exemplo, na pessoa jurídica, você paga menos de 1.000. Então, repara que nessa diferença é quase 2 mil reais a mais todos os meses que você coloca no seu bolso, somente por pegar esse pequeno detalhe, tá bom?
A questão aqui até dos investimentos de renda fixa, por exemplo, se você saca esse dinheiro antes de 30 dias, você vai ter que pagar o IOF. Se você saca após os 30 dias, você não tem cobrança nenhuma do IOF. Olha só o pequeno detalhe. Entende o que eu quero dizer? O porquê que é importante você entender aos pouquinhos como você pode usar as vantagens tributárias ao seu favor de forma inteligente. Aqui, por exemplo, também é outro imposto que se você sacar esse dinheiro em até 180 dias, você tem que pagar uma alíquota do imposto de renda de 22,5% sobre o lucro. Se você deixa ali superior a 360 dias, então superior a um ano, por exemplo, já cai para 17,5%. Então você entendendo isso, você começa aí a usar esses artifícios também ao seu favor, pessoal. E tudo dentro da regra do jogo. Isso que é fantástico, tá? Então é importante vocês terem essa semente plantada para refletirem para o futuro, beleza? E agora, em posse de todos esses conhecimentos que são essenciais e que de fato podem te ajudar tranquilamente a juntar, né? Como juntar R$1 milhão em 10 anos de forma simples. Eu acredito que até em menos tempo do que isso, se você de fato seguir todas as nossas dicas. Mas vou colocar aqui agora nas telas finais para vocês já assistirem. Assim que terminar esse vídeo, já vai aqui ó, agora para esse aqui, que eu vou te mostrar ali 5 maneiras de você montar o seu negócio online para ganhar mais dinheiro e acelerar todo o seu processo de crescimento patrimonial. Tamo junto, te vejo nos próximos vídeos. Se inscreve.